Meus amados, então, como nós vimos nos 2 dias que passaram, nós estamos seguindo uma cronologia, tá? A escatologia, bíblica, ela segue uma cronologia. Nós vimos no primeiro dia que o que dará o início os demais eventos escatológicos é o arrebatamento da igreja, que todos os salvos em Cristo, a igreja, nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Eu sempre gosto de falar, que os discípulos, eles foram privilegiados, porque eles andaram com Jesus e eles viram, estavam ali face a face com ele, ouvindo do próprio mestre, e ele, como seres humanos, eles foram privilegiados por isso, E nós temos o privilégio hoje de estarmos vivos e sermos a igreja do arrebatamento. Pode ser hoje, pode ser a qualquer momento, assim como os apóstolos acreditavam que seria naquela época. Hoje nós temos essa oportunidade e nós cremos que a qualquer momento nosso Senhor, Ele virá buscar a sua igreja e se dará então o arrebatamento, que foi falado ali, que está registrado pelo apóstolo Paulo em Tessalonicenses. Amém? Logo após o arrebatamento, enquanto a igreja do Senhor, os salvos, estarão no céu com Cristo, nas bodas do Cordeiro, recebendo ali o seu galardão pelas obras que fez, naquele julgamento onde não haverá condenação, apenas haverá ali diante do Senhor, queimará todas as obras que não foram de coração, não foram. Então, ali a igreja estará se preparando para as bodas do Cordeiro. Aqui na terra, nesse mesmo tempo, estará acontecendo a grande tribulação, onde nós vemos que o inimigo, ele virá à terra, o anticristo, o falso profeta, e aqui acontecerá terríveis coisas essas não apenas pelo governo do anticristo que estará aqui reinando, mas nós aprendemos ontem que o próprio Deus irá derramar a sua ira sobre a humanidade incrédula, sobre todos aqueles que tiveram a oportunidade, como nós temos hoje, de nos sentarmos e ouvirmos a palavra de Deus, de buscarmos conhecer, como muitos já falaram aqui, que estão com esse desejo no coração de buscar conhecer mais o Senhor. Então todos os incrédulos, eles irão sentir na pele, o derramar da ira de Deus sobre a face da terra. E depois disso, depois da grande tribulação, nós vemos que o Senhor irá nesse período tratar com Israel. E quando o anticristo, após enganar Israel, após cercar Israel, nós vemos então a segunda vinda de Cristo, a segunda fase da segunda vinda de Cristo, onde o Senhor virá com a sua igreja arrebatada, com os santos, e nós iremos guerrear e nós iremos vencer aquela batalha chamada Batalha do Armagedão. E dali terá o julgamento das nações, onde as nações que estiveram ao lado de Israel nessa batalha, que no período de tribulação estenderam a mão para o povo de Israel, que naquela batalha até mesmo lutaram com Israel, terá então direito, será chamada por Cristo a participar do então reino milenar. Então o próximo evento escatológico, após a batalha do Armagedão, a segunda vinda de Cristo, é o início do reino literal, um reino que será aqui nessa terra, onde a Jerusalém que nós conhecemos será restaurada, será uma nova Jerusalém, não a eterna que nós vamos falar hoje, não a que desce do céu, mas essa Jerusalém a qual nós conhecemos, ela será restaurada, ela será de lá o Senhor governará todo mundo. Então nós aprendemos até um dia de ontem então sobre o milênio. Hoje nós vamos estar falando sobre os 2 últimos eventos escatológicos. E quando eu estudava, falei com a minha esposa, comentei até mesmo com o nosso irmão Rubemar hoje quando cheguei, que são 2 coisas difíceis de estudar junto, porque uma é onde Deus está mostrando mais uma vez a sua justiça para com os incrédulos, condenando os homens ímpios, os homens incrédulos à condenação eterna, e ao mesmo tempo a gente vira a página e vemos Deus recompensando, trazendo o seu povo para si, para estar para sempre com Ele.
Então hoje nós vamos falar, né, sobre o juízo final. Todo mundo já ouviu alguém falar assim, né? Um dia todos nós teremos que prestar conta diante de Deus, não é verdade? E é bem assim, né? Nós um dia, todo ser humano, não importa, nós vamos ver grande, pequeno, rico, pobre, não importa a cidade, não importa o local, não importa da onde, não importa de qual era, todos irão se apresentar diante de Jesus Cristo e irão ser por Ele julgados diante das suas obras, amém? Então, o que é o juízo final? O texto bíblico, né, que vai falar sobre esse tema está lá em Apocalipse, no capítulo 20. Vou deixar aqui minha Bíblia aberta. Eu já coloquei alguns dos versículos nos slides para a gente ganhar tempo, mas alguns versículos o Rafael vai me ajudar ali, vai colocar no telão como de costume. Você também deixa sua Bíblia aberta, vai marcando aí para você ver depois em casa. Eu falei com o pastor também que depois nós vamos disponibilizar os slides em PDF para os irmãos que quiserem algum dia nos pedir. Aqueles que tiverem o desejo de tê-los, só falar com a gente que a gente pode estar passando para os irmãos. Então, esse julgamento, ele é o mais aguardado de todos os julgamentos condenatórios da história da humanidade. Onde o justo juiz Jesus, ele julgará os réus com imparcialidade e equidade. Então nós aprendemos que um dia todos, sabe, você já ficou com aquele sentimento de injustiça? Às vezes nós vemos homens, né? Quando eu falo homens, eu falo a raça humana, tanto homem como mulher, tantas coisas sendo feitas, tantas coisas erradas, tantas coisas que ficam impunes. A justiça do homem, por mais que tente ser justa, ela não é justa. Mas um dia o Senhor irá julgar tudo aquilo que ficou escondido, tudo aquilo que ficou oculto, tudo aquilo que foi feito para oprimir diversos momentos da história que nós temos, né? E nós vamos ver isso, que o nosso Senhor Jesus, ele irá julgar tudo isso. Antes do julgamento, nós precisamos fazer aqui voltar um pouquinho no final do milênio, para que a gente possa entender, né, que eles terá uma prova final. Todos os participantes do milênio, né, aquele reino de paz e justiça, eles irão, após o final desse tempo, né, eles irão sofrer mais vamos dizer assim, eles serão seduzidos por Satanás. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, o versículo de número 7, diz assim, Apocalipse 20, versículo 7 diz que acabando-se os 1000 anos, aqueles 1000 anos de paz, aqueles 1000 anos onde Cristo reinou, né, lá em Jerusalém, todas as nações, nós aprendemos ontem que as nações que irão viver o milênio, né, ali haverá nascimento, as nações que foram com Israel estarão presentes, o próprio Israel estará ali sendo reinado por Cristo, e por nós como igreja do Senhor, nós reinaremos com Cristo no milênio, nós estaremos no corpo glorificado, né, nesse momento, né, e ao término de 1000 anos, a Bíblia vai dizer aqui que acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Nós aprendemos que no início do milênio, Satanás ele foi preso, e o versículo fala que ele foi preso já com um tempo determinado, que no final desse tempo, né, de 1000 anos, ele seria solto. E ele seria solto, aí talvez você se pergunte, por que será solto? Né? Há de se concordar, pelo menos, algumas das possibilidades para a gente entender por que o Satanás vai ser solto ainda após o reino tão maravilhoso de Cristo, né? Aí a gente vai ver ali, ó, para provar os que nasceram durante o milênio. Durante o milênio terá nascimentos, as pessoas nascerão já sob o reinado de Cristo. Pessoas vão nascer naquele período e não terão a influência que nós tivemos aqui hoje. Hoje nós somos influenciados pelas obras do mal, né? Nós todos os dias nós vencemos, né? A história da humanidade sempre teve isso, né? E aqueles que nasceram durante o milênio não provaram disso. Ali vai provar os homens que nasceram durante o milênio
ali, quando Satanás for solto, o que vai acontecer? Vai provar que o coração do homem é mau. Porque, embora não haja influência maligna no milênio, né, o homem ainda não abandonou a sua natureza. A sua natureza, mesmo tendo um reinado de Cristo perfeito, um reinado justo, o homem há de se observar no milênio que alguns deles não vão concordar com o governo de Cristo. E quem sabe muitos deles vão a Jerusalém, como é a ordem do Senhor, porque aqueles que não o fizer será punido de imediato, porque essa é a justiça de Deus. Muitos deles não fazem isso de coração, não fazem isso por adorar a Deus. E aqui um dos motivos de que Satanás será solto será para provar que o coração do homem é mau, para provar que a natureza do homem é pecaminosa. E demonstrar que o diabo ele é totalmente incorrigível. Então, ele ficou preso por 1000 anos. Mas mesmo depois dessa punição, quando ele foi solto, o que ele voltou a fazer? Voltou a enganar. Ele voltou a seduzir. Ele voltou a fazer o homem ir contra o Criador. Foi isso que ele fez lá no Éden. É isso que ele faz hoje. Leva o homem a não crer ou a desacreditar na palavra de Deus, distorcer a palavra de Deus, como nós já aprendemos aqui em outras oportunidades. Então, por esse motivo que lá em Apocalipse 20, versículo 7, vai dizer que ele será solto por mais de 1000 anos. O que vai acontecer então? Imagine você, imagina eu, no reino milenar, no reino perfeito, no reino de justiça, e agora chega o inimigo, chega o tentador. O que ele vai conseguir? Ali no Apocalipse 20, do versículo 8 ao 9, também vai estar no próximo slide, nós já vamos ler. Ali nós vamos ver, né, que Satanás ele vai conseguir juntar adeptos. Ele vai conseguir ainda fazer as pessoas se rebelarem contra Deus, as pessoas, quem sabe, até acreditar que poderiam tirar o trono do Senhor, assim como Satanás pensou um dia. Então ele vai juntar uma batalha contra o Senhor, que agora sim é a última batalha. Agora sim não vai ter outra, essa é a última batalha, que ali nós conhecemos como Gog e Magog, que representa o ajuntamento de todas as nações do mundo que estão sob o domínio de Satanás e rebelaram-se contra o Senhor durante o milênio. Olha como é que diz o versículo de Apocalipse 20, o versículo de número 8 e 9. E sairá, escuta aí, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas o que aconteceu? Desceu fogo do céu e os devorou. Essa batalha, eu vi um professor dizer que essa batalha não vai demorar muito. Não é uma batalha, né? A gente vê na história que batalhas demoram. Quanto tempo já começou essa guerra lá da Ucrânia, né? Alguns meses aí, né? Fora o que já temos na história desse povo. Uma batalha essa não vai demorar, não vai ter tempo deles contra-atacar, não tem nada disso. No mesmo dia que eles se reunirem, quando eles cercarem, quando eles chegarem à região de próxima à cidade, o que vai acontecer? O Senhor ele irá mandar fogo do céu e irá consumir todo aquele exército. Tem uma passagem no Antigo Testamento que eu não trouxe aqui a referência, né? Quando o Senhor ele manda um anjo e ele mata 185 mil só numa ordem, não é verdade? Aqui não, aqui vai ser fogo do céu que vai descer e vai consumir todos aqueles que se juntaram contra Satanás. O que vai acontecer com Satanás? Após essa batalha, ali vai estar já o fim de Satanás e toda hoste infernal. Satanás, com os seus anjos decaídos, serão julgados e lançados no lago de fogo. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Entenda que, olha só como é importante a gente entender a palavra de Deus. Porque quantas vezes nós ouvimos falar em inferno, se não me engano foi um pastor que comentou
Antônio, tem o Ronaldo, não lembro. A gente fala em inferno, a gente tem na mente o pensamento de que o inferno é o reino de Satanás, que aqueles que forem condenados ao lago de fogo, ou que forem condenados ao inferno, vão entrar no reino e vão lá, onde Satanás onde a própria diabo vai botar as pessoas para ser castigado. Nós vamos ver que o inferno, que a Bíblia ensina, né, é algo que vai ser inaugurado somente, né, primeiro que vai ser jogado lá vai ser o anticristo e a besta, e depois de 1000 anos o diabo vai ser lançado num lago de fogo. Ele nem está no inferno como muitos pensam hoje, né? Então, ao final dessa batalha, ao final do milênio, lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o próximo slide, diz assim, e o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados. Até quando? Para sempre. Agora não tem mais prisão, agora não tem mais retorno, agora não tem mais enganar o ser humano, não tem mais enganar as nações. Aqui, em Apocalipse 20, nós vemos, né, a derrota final daquele que nós temos hoje como inimigo da igreja. Olha o que diz também lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou às cadeias na escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, aqui se dá então um término de toda a hoste do inferno. Amém? Próximo slide, por favor, Rafael. Nós vamos iniciar aqui o juízo final. Agora eu peço para o Rafael me ajudar, abrindo lá em Apocalipse, no capítulo 20, o versículo do 11 ao 15. Nós vamos estar lendo o texto do juízo final. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse texto de Apocalipse é o texto que retrata, né, o apóstolo João, que tem essa visão. Ele escreve e ele nos relata, né, o dia em que ele viu o grande trono branco. Porque grande, né, grande fala da sua grandeza, da grandeza de Deus, da justiça. Branco, muitos vão dizer que fala da pureza de Deus. E nessa ocasião, todos os ímpios, falecidos de todos os séculos, ressuscitarão em corpos literais, porém carregados de pecado. Tal julgamento será para a determinação de sentença. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, Jesus falando aos seus discípulos, ele fala assim, que aqueles que não deviam temer a quem faz, aquele que pode fazer mal apenas para o corpo, mas antes deveriam temer a Deus, que além de fazer perecer o corpo, né, pode lançar o corpo e a alma no inferno. Então, nós entendemos aqui que nesse momento do juízo final, o Senhor,
Ele irá chamar, como nós lemos no versículo nos versículos 12 e 13, que Ele viu grandes e pequenos, mortos de todas as épocas, todos que morreram sem Cristo, todos que morreram na incredulidade, um dia eles se apresentarão diante do Senhor para serem julgados. Aqui é importante, eu nem anotei isso aqui, mas é importante nós entendermos que quando nós falamos que todos irão passar por esse julgamento, né? Você entende que nesse julgamento você está presente, eu estarei presente, mas não sendo julgado. Nós estaremos ali juntamente com o Senhor, há quem fala no júri, julgando, e nós não passaremos por esse julgamento do juízo final, né? Eu sempre, quando eu prego, eu falo que hoje nós somos julgados, e hoje nós somos, a nossa condenação, a sentença para mim e para você já foi dada, que é a morte, que é a condenação, mas só que Jesus Cristo, Ele pagou essa morte por mim e por você. Por isso que nós não seremos julgados novamente para a questão de salvação. Quando nós cremos na palavra do Senhor, quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos, podemos dizer assim, julgados e somos condenados. E Jesus Cristo, Ele pagou a nossa dívida para nos dar a salvação. Então, nesse julgamento aqui não é para salvo, não é para mim, para você, não é para a igreja, mas é para todo ser humano que morreu sem o Senhor. Olha o que está escrito lá em João, no capítulo 3, versículo 18. Por favor, Rafael. Nós devemos entender que aqueles que não creem em Jesus, eles já estão condenados. Olha o que João vai escrever, capítulo 3, versículo 18. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, essa é a urgência que nós hoje, como igreja, temos de pregarmos o Evangelho. Essa é a preocupação, né, que nós, primeiro por nossa vida, por nossa salvação, em estarmos sempre, aleluia, ouvindo a palavra, buscando a palavra, mas também essa preocupação de que aquele que não crê em Jesus, aquele que não tem, ele já está condenado. A condenação, ela já está em todos aqueles que não têm Jesus, que não entendem o plano de salvação através da cruz de Cristo. Nesse julgamento, por favor, Léo, pode passar. Nesse julgamento, nós nos perguntamos, quem será o juiz? Apocalipse 20, no versículo 11. Quem será esse juiz do trono branco? Tá? Esse juiz, ele é Jesus Cristo. No slide que nós vamos colocar ali agora, lá em João, no capítulo 5, o versículo 22, eu separei apenas esse versículo para mostrar que Jesus que vai ser esse juiz. Diz assim, ó, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então, quem é que vai estar ali julgando todos os ímpios? É Jesus. Próximo slide, por favor, Rafael. Quem serão os jurados? É interessante que, voltando no slide anterior, hoje, o apóstolo João, na segunda epístola, no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, que Jesus, ele é o nosso advogado. Hoje ele é o nosso advogado. E olha só que nosso advogado um dia será juiz de toda a humanidade. Olha só a oportunidade que o homem, ser humano, perde hoje de ter Jesus como seu advogado, advogando as suas causas diante de Deus, justificando através do seu sangue a nossa culpa, a nossa condenação. Mas esse que é o nosso advogado, um dia ele será o juiz. E quem serão os jurados, né? Eu coloquei ali, ó, a igreja estará presente no dia desse julgamento. Olha o que diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 2 e 3, que está no slide.
Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pequenas desta vida? Aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto, porque os irmãos estavam colocando um outro na justiça, né? Estavam indo para os tribunais por coisas simples, onde o apóstolo Paulo fala assim: vocês devem julgar isso entre vocês mesmos, vocês devem se perdoar, vocês devem reconhecer o erro e se acertar com seu irmão, e não ficar levando as coisas para a justiça. Vocês não sabem que vocês irão um dia julgar as nações, vocês um dia irão julgar os anjos caídos. Então, a igreja estará presente ali. Lá em Lucas, capítulo 11, versículo 31, o Rafael vai me ajudar ali agora. Jesus está falando também do juízo. E ele fala que, vamos ler o que diz no versículo: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. O que Jesus está falando ali? Ele está falando assim, que a rainha do sul, a rainha de Sabá, ela vinha de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela andava milhas e milhas para ouvir, porque ela sabia que Salomão tinha uma sabedoria que era conhecida mundialmente, e ela gostava de ir lá e ouvir essa sabedoria, porque essa sabedoria era de Deus. Aí Jesus está na sua geração, quando ele encarnou, quando o próprio Filho de Deus vem ao mundo, quando ele prega o evangelho do reino, quando ele chama ao arrependimento, e aquela geração o rejeitou. E Jesus Cristo veio e fala assim: olha, a rainha ela se levantará no dia do juízo e ela condenará vocês. Por quê? Porque ela veio de longe ouvir a sabedoria, ela se arrependeu. E vocês está aqui, quem é maior do que Salomão. Versículo 32, por favor, Rafael. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Olha só que o peso, do juízo. Imagina, eu nunca participei do julgamento, pastor, deu uma fugida aqui, eu ia pegar ele para me ajudar nessa hora. Eu nunca participei do julgamento, mas não deve ser nada legal um julgamento, onde as decisões do que vai seguir a sua vida está na mão daquele juiz. Mas aquele juiz, ele tem provas, aquele juiz, ele tem argumentos, ele não vai te julgar injusto, como nós vemos muitos julgamentos injustos, e pessoas às vezes são condenadas por uma coisa que não cometeu, e anos depois vai se descobrir que era inocente. Lá não tem isso. Nós vamos ver aqui mais à frente que serão abertos livros onde está registrado tudo. Não tem para onde fugir. Agora imagina, aqueles homens pensando e falando: realmente, ele estava lá, ele passou por nós vimos falar dele, nós vimos ele ressuscitar Lázaro, nós vimos ele fazer tantas coisas, ensinar, pregar, e nós o rejeitamos. Quem serão os réus? Isso aqui nós já falamos. Todos os homens que morreram sem salvação, estes ressuscitarão para o grande e terrível dia do Senhor, para serem condenados. Então, esse juízo, ali vai dizer, no capítulo 20, versículo 12 e 13, que o mar, ele dará os seus mortos. Quantas pessoas nunca foram achados seus corpos, foram mortos no mar, hoje ainda tem muito, mas antigamente nas embarcações, quantos sepultados no mar, todos que foram mortos no mar se apresentarão. Aí você talvez se pergunte: mas quem foi isso? Quem foi morto assim? Quem foi cremado?
pelo poder do chamamento do Senhor, pelo poder da palavra, Ele vai chamar todos, e todos vão se apresentar diante dele. A morte, que fala aqui, simboliza todos os lugares da terra. O Hades, que aqui fala o inferno, né? É o Hades, que é uma palavra grega, é a mesma no hebraico, é Seol, é o reino dos mortos. Todos aqueles que estão no reino dos mortos, aguardando já em um estado de tormento, eles se apresentarão diante do Senhor e serão julgados, e ali receberão a sua sentença final. Vamos ver aqui, Jesus ele fala sobre as 3 cidades impenitentes. Mateus, no capítulo 11, versículo 21 e 24. Agora o Rafael vai me ajudar. Novamente, Jesus, ele chega e ele fala sobre o juízo, enquanto ele estava aqui na terra, enquanto ele pregava. E ele falou assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam arrependido com um pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Ai de ti, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, ela permaneceria até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Aqui com esse versículo e com isso que acabamos de falar, né, nós entendemos que esse julgamento condenatório, onde os homens serão condenados, né, eu não tenho como explicar isso, eu acho que ninguém tem como explicar isso. Lá nessa condenação haverá graus de punição. Olha o que Jesus fala, né, que haverá menos rigor. Todos, assim como nós aprendemos que nós receberemos galardão, né, nós não temos como diferenciar, né, todos salvos, mas uns receberão galardão, outros não, né? Assim também nós não temos como dizer como que será esse rigor na condenação. Todos serão condenados, mas uns receberão penas graves, penas pesadas. Porque olha o que Jesus está falando. Ai de ti, porque aquela região onde Jesus mais operou milagres, Jesus faz uma comparação assim: Tiro e Sidom tivessem sido operados os milagres que aqui foi operado, eles não teriam sido, eles teriam se arrependido. Se em Sodoma, que foi destruído pelo julgamento divino, Jesus fala: olha, se lá tivesse sido operado os sinais que foi operado aqui, aquela cidade estaria até hoje. Nesse julgamento que nós estamos vendo aqui no capítulo 20, que é o juízo final, serão abertos livros. E que livros são esses que serão abertos? O Senhor, Ele é justo. O Senhor, Ele irá mostrar. Ele poderia até não dar satisfação, né? Mas não, Ele vai mostrar todos os atos, todos os pensamentos, tudo aquilo que o homem fez, tudo aquilo que o homem... Olha os livros que tem aqui, Apocalipse 20, no versículo 12, diz assim a palavra que nós lemos: e vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então o Senhor, Ele mostra, Ele abre lá o livro da consciência, Romanos capítulo 2, o versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no céu, no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Abre, por favor, também Romanos 1, 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis.
Então, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim, mas eu não sabia que o Senhor existia. Eu não sabia, não conhecia. Não, a Bíblia vai dizer, pelo apóstolo Paulo, que nós temos esse conhecimento que existe um Deus por natureza. Nós já nascemos com essa nós aprendemos aqui nas lições da escola bíblica desse trimestre, que nós somos religiosos e espirituais. Nós já nascemos com esse busca pelo lado espiritual. E quando não só isso, pela natureza, como o apóstolo Paulo vai dizer ali, as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que os homens fiquem o quê? Indesculpáveis. Não tem como ninguém dizer assim, eu não sabia. É natural nós vermos no nosso dia a dia, né? Quantas pessoas falaram de Deus, né? Deus, tudo é Deus, graças a Deus, meu Deus, Jesus, são palavras que a gente usa, que as pessoas apenas usam, apenas sabem. Na era que nós vivemos, eu fico pensando, né? Hoje quando eu estudava, eu estava aqui pensando, vendo Jesus falar dessas cidades impenitentes, dessas de Nínive. E a gente vê hoje como que está fácil o acesso ao estudo, né? Nós temos no celular, no computador, várias formas de nós entendermos alguma coisa que está na dúvida. Nós temos um pendrive, a gente consegue ali ter vários e vários livros de vários e vários teólogos. Então, eu fico vendo e pensando assim, como que hoje o ser humano, né, ele pode dizer que não conhece a Deus, que não tem, porque quando a gente tem interesse em conhecer alguma coisa, em saber o que a gente faz, né? É natural a gente ir lá, dar uma pesquisada ali. Hoje todo mundo aqui sabe cozinhar, todo mundo aqui sabe fazer tudo, até trocar peça de carro, todo mundo aqui sabe fazer. Porque vai lá no YouTube, dá uma pesquisada e... Só que quando esse interesse, não há interesse no ser humano em conhecer a Deus. Se você for lá no YouTube e botar lá seminário escatológico, também vai ter gente falando um monte de bobeira ali também, mas se você pesquisar bem e for com orientação do seu pastor, do obreiro da congregação, você vai ter bons teólogos, bons estudos, tudo assim, fácil. Hoje, se naquela época, né, Jesus já condenava dessa forma, assim, falando, olha, lá eles creram em Jonas, Nínive creu na pregação de Jonas. Aí nós temos toda essa tecnologia, toda essa facilidade, e ainda o homem não tem a consciência de que precisa entender qual que é o plano e propósito de Deus. Amém? Outro livro que será aberto, o livro da lei. Outro livro, o livro do Evangelho, o livro dos Atos Humanos, onde tudo que nós fazemos, todas as nossas obras estão registradas. Então, tudo que os homens fizeram na história da humanidade, né? Seja esse julgamento, é natural a gente pensar assim, todos serão julgados. A gente lembra logo de Hitler, os homens que causaram grande terror na história da humanidade, né? Mas a Bíblia vai falar que é grandes e pequenos, é todos, é aquele desconhecido lá do interior, lá que é grandes e pequenos, todos, ninguém ficará fora desse julgamento. Amém? E por último, ele fala aqui, que o livro da vida, e aquele que não for encontrado o seu nome no livro da vida, esse será o quê? Será condenado. E o término desse juízo, ele é a condenação dos ímpios ao lago de fogo eterno. A mesma condenação que o diabo recebeu, a mesma condenação que o falso profeta, que o anticristo. Nós vimos ontem aqui que que Deus ele não criou o inferno para condenar o ser humano. Deus criou o homem para que tivesse comunhão com ele, mas o homem optou por não ter essa comunhão. E acaba agora, no final da história da humanidade, o homem recebendo a mesma condenação que o anjo caído recebeu, que é o lago de fogo eterno.
Amém? Estamos todos entendendo até aqui, meu irmão? A gente falou que poderia ter perguntas, né, pastor? Só chegou uma pergunta ali para o pastor vai responder no final, né? Mas se tiver perguntas, vocês procuram aqui a irmã, a gente vai estar, hoje a gente vai acabar um pouquinho mais cedo, para a gente estar podendo responder essas perguntas. Amém, meu irmão? Então, assim, é triste, é pesado, né? Ninguém gosta de ficar ouvindo falar de juízo, de condenação, mas é importante para nós entendermos e vermos que um dia todo mundo vai prestar contas diante do Senhor. Quem sabe você vê e conhece, e nós vemos a história, né, dos grandes da sociedade, das nações, fazendo coisas terríveis, e fica aquele sentimento de impunidade muitas das vezes em nós. Não está nada, tudo está sendo escrito, tudo está sendo observado pelo Senhor. Um dia todos irão passar diante do julgamento do Senhor. Amém? Vamos então aqui sair um pouquinho dessa condenação. O término do juízo final então é esse, a condenação de todos os incrédulos. Novo céu e nova terra. Capítulo 21 de Apocalipse. Do versículo 1 ao versículo 5. Agora eu vou pedir para tu me ajudar. Abre lá, por favor. Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Olha aí, uma coisa interessante, que no novo céu, na nova terra, né, o mar ele não existirá mais. Nós teremos um novo céu, né? Nós teremos uma nova terra, mas o mar ele não existirá. Tem alguns pensamentos sobre isso, mas eu entendo que simplesmente não existirá, não há necessidade, não haverá separação como nós vivemos hoje, separação de continente, né? Há quem diga que o mar, toda vez que fala de mar na Bíblia, fala de luta, de tempestade, de provação, e no céu não vai ter nada disso. No céu no novo céu e nova terra é só a presença do Senhor nos alegrando e nos enchendo com a sua glória. O versículo 2 diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Que bênção! Que o último evento, isso aqui é como foi falado no primeiro dia, é para nos trazer esperança. Isso aqui é para nós entendermos que o destino da humanidade, né, como foi falado hoje, não está entregue na mão de homens, ainda que poderosos, ainda que inteligentes. Tudo está no mais da perfeita vontade de Deus. Deus está no controle de tudo, e tudo tem um tempo determinado, e tudo se dará conforme os eventos que nós temos na palavra de Deus. Novo céu e nova terra, o estado perfeito de tudo e de todos toma lugar no universo. Céus e terra entram em sua forma original, como no princípio. Deus projetou e criou tudo para a sua glória. Aí você se pergunta: por que novo céu e nova terra? Lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 17, nós temos aqui no slide, vai dizer que
O pecado e a desobediência de Adão e Eva afetaram toda a criação, incluindo a natureza. Como consequência da queda, a terra recebeu uma sentença de juízo. Olha o que está escrito no próximo slide, lá em Gênesis 3,17. E a Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então nós vemos que a terra que nós habitamos hoje, né, essa terra ela foi amaldiçoada pelo próprio Deus na queda, quando o homem peca, né, influenciado por Satanás. O próprio Deus ele fala: maldita é a terra por causa de ti. Não foi Deus que criou, né? Como nós lemos no slide anterior, né? Que Deus projetou e criou tudo para o quê? Para a sua glória. Então, o livre-arbítrio que Deus deu a Adão, né, de escolher, nós vemos que ele optou, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu, ele foi seduzido. Eu conversava com o irmão Rubimar, que vai ser mais ou menos a mesma coisa que Satanás vai fazer no final do milênio. Foi o que ele fez com Eva, né? Eva estava lá no paraíso, né? E ele conseguiu, se lá no paraíso, na inocência, ele conseguiu fazer com que ela distorcesse a palavra de Deus. E ela falou assim: o que Deus falou? Deus falou que se eu comer eu vou morrer. Aí ele falou assim: não, tu não vai morrer, tu vai saber todas as coisas. Ele meio que falou uma certa verdade, só que ele distorceu aquilo que Deus falou. E ela desobedeceu, deu para Adão desobedeceu, e com isso a terra foi amaldiçoada. E essa terra aqui será destruída, será purificada para uma nova terra e um novo céu. O próprio Jesus ele falou, né, que nesse mundo nós teríamos o quê? Aflição. Eu gosto de falar, né, que eu dou graças a Deus pela minha vida, pela minha esposa, minhas filhas. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou bem sucedido, mas quando a gente olha o contexto da nossa volta, é incrível como a gente ainda encontra pessoas satisfeitas com esse mundo aqui, com essa terra. Eu não consigo ser. Como é que nós vamos ser satisfeitos? Nós vamos achar a plenitude de felicidade nessa terra, né? Uma terra que o próprio Deus, ele não é isso que ele quer para nós. Ele tem um futuro, ele tem um plano, ele tem arquitetado uma nova Jerusalém, uma cidade onde nós estaremos para sempre com ele. Quando nós viemos ao culto, nós encontramos coisas assim como essas, pessoas que tentaram se matar, pessoas que estão de luto pela perda, como nós estamos na cidade, né? A perda de uma pessoa muito querida. Então essa vida ela não é fácil, essa vida ela não é, nós buscamos a felicidade que nós a temos porque nós temos Jesus, mas nós não podemos nos conformar com essa terra. Quando nós olhamos a escatologia, quando nós olhamos essa promessa do novo céu, da nova terra, isso nos dá esperança, isso sim que nós queremos, isso que nós almejamos conquistar. Então, o novo céu e a nova terra, próximo slide, é necessário que tudo que há na terra e nos céus passe por um expurgamento, isso é, pelo fogo. Esse será o processo de transformação total para a implantação do dia da eternidade. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículos 7 e 10, que está no próximo slide, diz assim: mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. Então, logo após a perdição dos homens ímpios, o julgamento, a condenação, aqui a palavra de Deus diz que a terra ela se guarda também para esse dia. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão.
e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, nós aprendemos que essa terra, ela será totalmente destruída, será purificada pelo fogo. O fogo vai consumir tudo. Todo esse céu que você olha à noite e vê, fala que lindo, né? As estrelas, o sol, a lua, tudo isso será destruído e será feito pelo nosso Deus um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra, muito melhor do que isso. Né? A gente consegue encontrar nesse mundo lugares belos e maravilhosos, né? A gente fica assim olhando e fica, se sente até bem, mas há uma nova Jerusalém, há uma cidade que é muito melhor. Eu estava lendo, né, nós vamos chegar mais à frente, da Nova Jerusalém, e como foi feliz o Voz da Verdade quando fez aquele hino, né? Além, não sei se a letra é dele, mas quando eles cantam aquele hino, Além do Rio Azul, eles pegam aquele texto ali que fala da Nova Jerusalém e não tem como todos se alegrarem louvando a Deus com esse hino, porque é o que retrata aquilo que nos espera. O próximo slide diz assim: Deus criou os céus. Quando a Bíblia fala a respeito dos céus, normalmente ela se refere ao espaço sideral. No princípio, Deus criou os céus, mas o céu, Ele criou os céus, mas o céu, morada de Deus, já existia. Deus habita nos céus acima do espaço, como diz o salmista: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Quando a Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo 1, né, que Deus criou os céus e a terra, né, Ele não está falando do céu a sua habitação, e nem esse céu, que é a habitação de Deus, também será destruído. O que será destruído o céu, o espaço sideral que nós enxergamos, que será destruído, será feito um novo céu e nova terra. Amém? Encaminhando-se já para o final, meus irmãos. A Nova Jerusalém está lá no capítulo 21. Vamos ler aqui esses versículos. Do versículo 9 ao 22. Perdão, vamos ler não, que é muito extenso aqui. Depois os irmãos lerem. Aqui tem detalhes de como é a cidade, tá? Será um lugar santo de comunhão, de relacionamento com Deus. Apocalipse 3, 23, 1, que nós lemos, diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ali encontraremos uma linda praça, no meio da qual atravessa o rio da vida, com a árvore da vida às suas margens. Não tem como, mesmo o hino do Voz da Verdade sendo belo, mesmo nós lendo aqui a palavra do Senhor, nós nos alegramos, mas a própria palavra de Deus vai dizer, pelo apóstolo Paulo, que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem nunca chegou ao nosso entendimento, ao nosso pensamento, ao entendimento humano, é isso que o Senhor tem preparado para nós. Não tem como nós, talvez, eu já ouvi alguém falar assim, né? A minha mãe, ela falava isso: se lá no céu for só ficar lá, glória, glória, aleluia, né? Tem gente que não quer isso, tem gente que gosta desse mundo aí mesmo, de agitação do mundo aí, né? Mas não, nós não temos como descrever como que vai ser maravilhoso termos a presença do próprio Deus. Lá no milênio, você lembra que foi falado ontem? Nós vamos ver o governo de Cristo, um governo de justiça sobre os homens ainda impuros, os homens ainda pecaminosos, não é verdade? Mas agora não, no céu, na Nova Jerusalém, ali não entrará o pecado, não entrará a injustiça, nada. Ali no próprio Deus, diz aqui que Ele vai estar no meio do povo. Aleluia. A Bíblia ela fala assim de 3 cidades, né, de Jerusalém. Nós não devemos confundir. Eu falei isso no início e repito, que a Jerusalém hoje, a cidade de Davi, está lá em Israel, né? Depois do milênio ela será a Jerusalém restaurada, onde o Senhor irá reinar. E agora,
no capítulo 21, essa é a nova Jerusalém. A Jerusalém que desce do céu, a Jerusalém preparada para a nossa habitação eterna com o Senhor. Agora não tem mais o diabo se solto, não tem mais engano, não. Agora é eternamente com o Senhor. Amém? E o que nós sabemos dessa nova Jerusalém? Nós sabemos que ela foi preparada no céu. Jesus ele falou aos seus discípulos, se eu não me engano é João 14, né, vou vos preparar o lugar. E esse lugar, né, creio que já está preparado, só está esperando ele vir buscar a igreja para nós iniciarmos todos esse evento. Né? Tem gente que pensa que já vai ser arrebatado e vai direto para Jerusalém. Agora nós aqui não temos mais esse pensamento. Né? Nós sabemos que vamos ser arrebatados e vamos lá para o tribunal de Cristo. Né? Ali começa a nossa eternidade com Cristo. Mas ainda muitas coisas irão acontecer escatologicamente até chegarmos ao final, até chegarmos à nova Jerusalém, até chegarmos a esse onde é cantado o hino do Voz da Verdade. A gente vai ter que cantar esse hino até acabar tudo isso, amém? Mas a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Os muros e as 12 portas, né? Apocalipse 21, versículo 12, 13. Vamos ler, por favor. Pode deixar a Bíblia aberta, velho. Agora eu vou te falar alguns versículos para a gente entender. O que nós sabemos da Nova Jerusalém? Sabemos que ela foi preparada no céu, que ela desce do céu, onde será a habitação do Senhor, onde nós estaremos para sempre com Ele. Agora Apocalipse 21, no versículo 12 e 13, vai falar das 12 portas. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Nós também sabemos no versículo 14 que os 12 fundamentos da cidade terão o nome dos apóstolos. Então é tudo preparado, tudo organizado. A gente às vezes vê tanta coisa desorganizada por aí, né? Mas não, lá no céu é tudo organizado, já está tudo esquematizado, o plano já está feito, está tudo como o Senhor planejou. O versículo, o que nós sabemos da Nova Jerusalém? Sabemos que Deus, Ele habitará com o seu povo. Você tem essa curiosidade, essa vontade, esse desejo, que às vezes nós cantamos nos louvores, né? Eu quero ver a tua face, eu quero encontrar com meus irmãos. É isso, a gente não canta, é isso, a gente não vê. Você tem esse desejo? Ali a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele habitará no meio do seu povo. Dá para pensar que maravilha vai ser o Senhor. Ele vai dizer que lá não vai ter tempo, lá não vai ter noite, porque Ele mesmo iluminará tudo. Então, que maravilha será esse novo céu, essa nova terra. Aleluia. Moisés, lá em Gênesis, no capítulo 33, nós vemos quando ele quis ver a face do Senhor. Ele quis ver a glória do Senhor, e o Senhor falou: Moisés, se tu ver, homem nenhum pode ver a minha glória, nenhum pode se ver, vai morrer. Mas ali nós estaremos face a face com o nosso Deus. Amém? Aleluia. O que sabemos ainda sobre a Nova Jerusalém? Ali não haverá mais tristeza. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 26, ali Paulo vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. Ali não tem morte. Ali não haverá morte, não haverá tristeza, né? Acho que o que pode causar mais tristeza hoje no ser humano, a não ser que é a morte, né? A perda de alguém, de um ente querido. Não é verdade? Todos nós aqui acredito que já sentimos essa dor, essa tristeza, e ali não haverá mais morte. Apocalipse 21, o versículo 4 que nós lemos, né? E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não tem lágrima, não tem choro de tristeza, não tem rancor. Tudo isso nós entendemos e vemos que estará na Nova Jerusalém. Não haverá pecado, nem pecadores. Apocalipse 21, versículo 27. 27 diz assim, ó: e não entrará nela
coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por último, para encerrarmos o nosso seminário, passarmos aqui para o nosso pastor, vai estar respondendo a pergunta, se algum irmão ainda tem, pode trazer. Ali vai falar sobre as medidas da cidade. As medidas da cidade, né? Até quando eu conversava com a Aleixo, ele perguntou quantos quilômetros tem daqui até o Rio de Janeiro. Eu tenho 2.000 quilômetros. Ele falou, é o tamanho da cidade da Nova Jerusalém. Ali fala que ela vai ter 2.250 quilômetros. Na Bíblia vai estar escrito ali 12 mil estádios, né? Trazendo para a nossa medida, seria 2.250 quilômetros. E isso é de largura e de altura. É claro que a gente não vai entrar nesses detalhes, porque para a gente isso, não vou dizer que não é importante, porque nós aprendemos aqui que toda a palavra de Deus ela é importante, não é verdade? Tudo está na palavra de Deus e é importante para a nossa vida, para o nosso aprendizado, para nós. Mas uma coisa eu tenho certeza, que todos nós temos esse desejo de um dia estarmos na Nova Jerusalém. Amém? Meus amados, que Deus abençoe, que você possa ter entendido os eventos, os 2 últimos eventos. Nós saímos de um julgamento terrível, com um julgamento condenatório, onde não haverá escape, onde não terá como tentar se justificar, porque o Senhor tem tudo registrado. Aqueles que não aceitaram a Cristo como seu Salvador, não foram alcançados por essa graça, não tem outra forma de ser salvo a não ser através do sangue de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos um dia todo nos encontrar com o Senhor nos ares, como nós aprendemos aqui.